E também ele organiza algo que vocês já devem ver na internet. A Conferência Reformada de Londrina, Fé Reformada de Londrina. E Deus tem usado a vida dele para abençoar muitos pastores naquela cidade de Londrina. E a gente queria receber com muito carinho o professor Leandro Pasquini. Vem cá, professor Leandro. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso meio. Deus te abençoe. No nome de Jesus, fique à vontade aí. Bom? Obrigado. Esse aqui é dele. Muito boa noite. Não, aí é direto, é direto. Deixa eu tirar a Bíblia aqui. Ao contrário. Quem que estava aqui ontem? Levanta a mão. Ok. Qual que é o texto onde o professor Charles parou ontem? Vocês lembram? Vamos ver se esses crentes anotam. Alguém lembra? Qual foi o último texto que ele citou? O último. Isso. 4 não. 6, 4. Isso. Eu vou parar daí. Eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia, porque eu quero usar a sua Bíblia hoje. Se você anota, eu vou colocar alguns pontos para vocês na tela, para ficar um pouco mais fácil para você anotar. Eu não vou ficar colocando grandes textos, isso vai ajudar você a prestar mais atenção, mas eu vou colocar os pontos aí para você se guiar e onde eu estou, e você também não ficar olhando muito para o meu rosto, que não é tão bonito assim. O professor Michel é bem mais bonito do que eu ia até falar para ele ficar do meu lado aqui. Mas aí ele ia tirar a atenção da própria palestra, então melhor ele ficar sentado mesmo. Queridos, prazer estar aqui, como o Michel falou. Eu estou lá em Londrina, eu sou um pastor, sou membro da Primeira Igreja Batista de Londrina, já estou lá faz 6 anos, gosto daquele local, apesar de ser um local meio escondido do resto do mundo, porque a gente está ali no norte do Paraná. Até uma curiosidade, se você olhar no mapa, Londrina, ela está mais alta do que São Paulo. São Paulo no mapa está mais para baixo, Londrina está mais para cima, mas eu ainda estou no Paraná e São Paulo está no estado de São Paulo. É uma curiosidade que não vai mudar a sua vida, mas era só para você prestar atenção naquilo que eu tenho para falar. Esse tema me foi proposto, extremamente interessante e relevante para todo mundo que é cristão, independente se você é pai ou não, pai e mãe. Tá? Quando eu usar a expressão pais, você sabe do que eu estou falando. Tá? Por quê? Porque em alguma medida todos nós estaremos envolvidos na tarefa de instruir pais, como de instruir filhos, tá? Seja na igreja local, seja numa conversa que você tem com um pai, ou mesmo com um filho que deve respeito aos seus pais, ou você que vai instruir os seus filhos, ou você que é filho e ainda mora com os seus pais. No meu caso, eu sou casado, eu devia ter feito isso, eu não fiz. Eu devia ter colocado uma foto da minha família aqui e não coloquei. Amanhã eu coloco, por isso não percam. Venham amanhã, porque aí vocês vão conhecer a minha família. Eu sou casado há 7 anos com a Raquel, tenho uma filhinha de 2 anos, que vocês vão ver aí, pelo menos de lado, vocês vão ver a minha filhinha de 2 anos, chamada Giovana, e eu sou pastor há 5 anos. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não sou um mestre nisso que nós vamos tratar hoje. Eu estou ensinando algo para vocês que eu estou ensinando para mim mesmo. Eu estou nesse barco tanto quanto vocês, eu acredito que muitos de vocês, principalmente aqueles que já têm cabelos brancos, estão anos-luz na minha frente. O que eu quero é olhar para as Escrituras e ver o que a gente pode aprender com as Escrituras, não com a minha experiência, ok? Então, é essa a ideia. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê direção, força e sabedoria para expor o Evangelho de Cristo aos nossos filhos, a nós como pais também. Eu quero orar mais uma vez pedindo que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ajude a olhar para a Escritura e ver aquilo que o Senhor designou que façamos enquanto pais, enquanto professores, enquanto cristãos que somos, para que o seu nome seja glorificado. Ajuda-nos a colocar de lado aquilo que esse mundo coloca como empecilho ou coloca como o politicamente correto, que vai de encontro e completamente contra a tua palavra.
Que sejamos bereanos, Deus, e exímios estudiosos e cumpridores da Tua lei. E assim nós possamos encontrar deleite em obedecer ao Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Você já reparou como é que é comum nós vemos jovens e adolescentes, muitas vezes filhos de pais cristãos, que estão aparentemente longe do Evangelho? Ou isso não acontece aqui em Brasília? É só onde eu moro? Acho que não, né? Você já percebeu como é que o comprometimento com sã doutrina para eles é algo quase que é extremamente baixo? Aliás, se você perguntar para um jovem ou para um adolescente o que ele acha da sã doutrina, eu não sei nem se ele vai saber definir o que é sã doutrina. Vá num acampamento de jovens e adolescentes, pergunte algumas coisas do tipo assim: quais são os 66 livros da Bíblia? Aí se você falar para ele assim, onde é que está Tobias? Ele vai procurar. Se você falar assim, me acha 2 Macabeus, ele vai procurar. E se você falar assim, me acha Amós, ele vai falar, tem esse livro na Bíblia? Ou se você perguntar assim, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre? Não sei. Você sabe me explicar o Evangelho? Provavelmente ele vai falar, até sei, mas talvez não tão bem. Não sei se eu lembro. Faz muito tempo que eu fui salvo pelo Senhor. Salvo exceções, via de regra, o jovem e o adolescente, ele não sabe responder essas perguntas porque ele não tem tanto interesse em conhecer a Deus. Eu já ouvi muitos pastores dizerem que o grande problema é a tecnologia, que atrai e seduz o jovem, né, para o Netflix, que consegue assistir uma temporada inteira, quase que sem sair da frente do computador ou da televisão, ele não vai nem no banheiro. Mas é engraçado que chega na hora do culto, essas pessoas bebem mais água do que quem tem problema de pedra nos rins. Não, é o Netflix hoje é o problema. De fato, o Netflix, ele pode ser um problema na vida do jovem. Ou Tinder, ou Instagram. Eu não estou falando que essas coisas sejam ruins em si mesmas, tirando o Tinder. Mas a tecnologia ela tem que ser usada com sabedoria. E muitas vezes os nossos jovens e adolescentes eles não têm esse discernimento. Ainda assim, permita-me discordar do que esses pastores falaram para mim. Eu creio que o problema de hoje não está na tecnologia que a gente tem à nossa disposição, e sim no coração. Porque é dele que procedem as fontes de vida. A falta do cultivo do Evangelho e da palavra de Deus no coração dos filhos pode causar sérios estragos no futuro, quando eles se tornam adolescentes e jovens. E eu quero partir justamente de onde foi o último versículo que nós lemos ontem, o Shema, Deuteronômio capítulo 6, e para fazer a minha proposta, ela está justamente em cima dessa perícope aí. Eu quero ler com vocês, talvez a versão seja diferente, nem todo mundo tem a mesma, mas começando a partir do versículo 4, Deuteronômio 6, começando a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora note, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A instrução do versículo 7, ela é interessante ao mesmo tempo que ela é profunda. Ensinar com persistência, com constância.
Conversar sobre o que está sendo ensinado com persistência a todo momento. E o texto vai falar, né? Andando ou sentado, deitado ou em pé. Eu confesso que eu não sou muito adepto da ideia de que existe uma hora marcada para você fazer isso. Mas que a todo momento onde isso for possível, fazer isso. Insistindo, persistindo e fazendo isso com excelência. Eu creio que a ênfase desses versículos está na importância de pais serem diligentes a usarem as oportunidades que aparecem, à medida que elas surgem para equipar os seus filhos a viverem vidas dependentes de Deus. Agora note comigo, eu vou colocar alguns, eu vou sempre dar o slide direto para você saber para onde eu estou indo, tá? Para ficar mais fácil. Note 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. 1 Coríntios 7, 14. Diz o seguinte: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros. Agora note, mas agora são santos. A fé de um pai ou de uma mãe estabelece uma posição de santidade, privilégios e responsabilidades para os seus filhos. Com isso eu não estou dizendo que os filhos de pais cristãos automaticamente irão se render ao senhorio de Cristo. Isso é um entendimento errado, né, de Provérbios 22, 6. Achar que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, está falando ali do evangelho. Não, não é isso que o texto está dizendo. Senão a gente vai ter que riscar alguns versículos da nossa Bíblia. Mas eles terão um exemplo vivo e prático de piedade cristã na figura dos seus pais. É isso que o final desse versículo 14 nos fala. É o que nós vemos, por exemplo, no exemplo de Timóteo. Ficou redundantemente redundante. Onde a sua mãe e a sua avó tiveram um papel importante no curso de vida de Timóteo, que é o que está aí descrito em 2 Timóteo 1,5 e o 3, 14 e 15. Ainda que o seu pai fosse um incrédulo, que é o que nós vemos em Atos 16, 1. Então ficou claro para você que o problema que a gente vê hoje nesses adolescentes e jovens não é outro senão a falta de instrução bíblica diligente desde a infância por parte dos pais? Estamos juntos? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, e eu já quero alertar vocês antes que você comece a pegar no sono, esse ponto é o maior, eu vou ficar mais tempo nele, os outros pontos são mais rápidos, ok? Não se assuste, a hora que eu for para o ponto 2, você fala, caramba, ainda tem mais 4 iguais, a gente vai sair daqui meia-noite. Não, fica tranquilo, a gente vai sair daqui 11h50. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o dever dos pais, tá? Vamos ler Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, ou minha família, serviremos ao Senhor. Note como a primeira coisa aí, Josué, ele não faz da adoração algo optativo. No versículo 14, ele tinha acabado de ordenar a Israel a temer ao Senhor. Aí ele entra no 15 e mostra que Deus tem que ser adorado e servido de maneira voluntária e deliberada na esfera familiar. Outra coisa interessante também é que desde o versículo 1 desse capítulo, nós vemos que ele está se dirigindo aos chefes de família do povo. Sendo assim, no versículo 15, Josué declara que fará aquilo e ele espera que as outras famílias de Israel façam a mesma coisa. Servir e adorar ao Senhor no seu lar.
Ele faz essa declaração mostrando que ele é o encarregado pela sua casa. Nesse ponto, se você fizer os cálculos, ele já tem mais de 100 anos. Você consegue imaginar isso? Eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Não importa quantos anos eu tenha. E isso diz respeito a temer ao Senhor, independente de quantas gerações existam na minha família. O meu testemunho vai continuar impactando as gerações que se seguem. Netos, bisnetos, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E ele ainda assim é zeloso sobre o culto a Deus no seu lar. A segunda coisa desse ponto que a gente vê é que Josué também sabe que o seu controle direto sobre a sua família imediata está no fim. Mas ele parece bem confiante que a sua influência vai continuar e eles não vão abandonar o Senhor logo que ele morrer. Outra coisa que a gente percebe é que ele sabe que tem idolatria em Israel. O versículo 14 mostra isso. A impressão que dá é que Josué está até assim, sendo incisivo na hora de falar. Vocês querem servir outros? Tá bom, então vai. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Em outras palavras, ele sabe que a sua família vai nadar contra a correnteza, mas ela vai nadar. Ela não vai desistir. A quarta coisa desse ponto é a influência de Josué. É notar como é que a influência de Josué ela foi tão forte que a maioria da nação seguiu o seu exemplo durante pelo menos uma geração depois que Josué morreu. Versículo 31, você pode notar isso. Isso tem que ser encorajamento a pais tementes a Deus. Saber que a adoração, o culto a Deus no seu lar, poderá permanecer por gerações depois que eles se forem. Isso tem que ser um estímulo para nós que somos pais. Agora, é interessante também a gente perceber que essa palavra que está no versículo 15, aí, servir, ela é bem abrangente na língua hebraica. Para aqueles que gostam de hebraico, né? Ela é traduzida em vários locais das Escrituras como adoração. Né? Só que essa palavra aí na Rabot, não é só... não inclui só o servir a Deus em todas as esferas da nossa vida, como também em atos especiais e específicos de adoração que nós fazemos. Eu creio que Josué tinha várias coisas em mente, incluindo a obediência a todas as leis cerimoniais que envolviam o sacrifício de animais e a indicação da vinda do Messias, cujo sacrifício de sangue seria capaz para tirar o pecado de todos os pecadores de uma vez por todas. Quando nós estamos ensinando os nossos filhos e nós vemos figuras como essas, ou talvez figuras mais específicas, como nós vemos na primeira Páscoa, né, onde a gente vê uma simbologia bem clara, nós temos que contar essas coisas para os nossos filhos apontando para Cristo. Essas coisas serviam no Antigo Testamento justamente para apontar para Cristo. É por isso que é interessante quando você está falando de Cristo por um judeu, você usar o Antigo Testamento, não o Novo, para falar de Cristo. Porque o Antigo Testamento está recheado de figuras, de imagens que apontam para Cristo. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, e não simplesmente contar uma historinha de como Josué atravessou o Rio Jordão a pé seco. Ah, é verdade? Josué atravessou? Não foi só Moisés que atravessou? Não, Moisés atravessou o Mar Vermelho, gente. Não vamos confundir as coisas. Josué atravessou o Rio Jordão. Eu tenho para mim que todo chefe de família cristão, ele tem que internalizar e dizer a mesma coisa que Josué disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, buscaremos ao Senhor, adoraremos a Ele e oraremos a Ele como família. Leremos a sua palavra, repleta de instruções, e enfatizaremos seus ensinamentos em nossa família. E aí a prática, inevitavelmente, vai passar por 3 coisas que eu coloquei aí. Primeiro, a instrução na palavra de Deus. Eu creio que a leitura das Escrituras, queridos, a instrução por meio de perguntas e respostas sobre a palavra de Deus com os seus filhos vai produzir bons frutos desde cedo. Não fuja dessas perguntas. Eu sei que algumas são capciosas e as crianças são mestres nisso.
Uma vez no acampamento eu lembro, chegou uma menininha para mim, eu era conselheiro lá no Novo Caminhar, e ela falou, tio, sabe o episódio da mulher adúltera? Eu fiquei surpreso que ela sabia falar adúltera. Falei, sei, o que tem? Falou, Jesus falou que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, né? Falei, sim. Por que Jesus não atirou a pedra? Vamos brincar? E aí depois a gente conversa? Eu não tinha estudado teologia profunda ainda, eu conhecia um pouquinho, mas na hora eu travei. Sinceramente. Eu falei, caraca, é verdade, né? Jesus podia tirar a pedra. Mas aí depois eu comecei a pensar, falei, não, se ele atirasse a pedra, ele ia ser condenado pelos romanos porque eles não podiam aplicar a pena capital. Jesus estava numa sinuca de bico ali. Se ele fala para não atirar a pedra, ele ia ser condenado pelos judeus. Por isso que ele dá essa resposta de maneira sábia. Mas na hora, gente, eu fiquei assim. Mesma coisa, um outro colega meu também recebeu uma. Tio, Jesus morreu só pelos seres humanos? Sim. Então meu cachorro não vai para o céu? Não. Não vai ter animal no céu? O que você acha? Se seu cachorro não vai para o céu, você não vai ter... Ele falou, mas Jesus não vai voltar montado num cavalo? Gente, a gente não pode fugir dessas perguntas. E vão surgir outras piores, tá? Mas a gente tem que pensar. Porque a mente de uma criança muitas vezes não tem a mesma malícia que nós temos. E eles vão encarar o texto de outra maneira. E não se engane, eles pensam demais sobre as Escrituras. A nossa obrigação é falar, ensinar, motivá-los a entender como a Escritura influencia inclusive o dia a dia deles. Nós temos que ser sábios para falar com palavras as verdades de Deus, sem omitir as verdades da própria palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você, professor de escola dominical, não chega para aquele grupo de crianças que está ali, de 7, 8, 9 anos, e fala assim, quem quer ir para o céu? Por quê? Porque todas as crianças vão levantar a mão e vão falar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu? Se tem alguma criança ali que não levantar a mão interna, está doente, não quer ir para o inferno, todas elas vão querer ir para o céu. Não é assim que nós falamos do Evangelho para uma criança. Mas a criança não entende. Entende. Use as palavras certas, mas não negligencie a mensagem do Evangelho. Eu tenho um irmão que entendeu o Evangelho com 4 anos. Ele entendeu que ele era pecador. Ele entendeu que existia um abismo entre ele e Deus por causa do pecado. E que ele precisava se arrepender dos seus pecados. Nós temos que ser sábios. Pais, a hora de você ensinar o seu filho, não pegue a Bíblia 5 minutos antes de conversar com ele. Professor de escola dominical, não estude a lição 10 minutos antes de sair de casa no domingo. Enxergue isso como um ministério profundo, porque essas crianças vão crescer com isso na cabeça. Criança tem um HD, vocês sabem do que eu estou falando, né? O computador tem um HD onde você armazena o espaço. Criança, ela tem um HD aberto. E quanto mais nova, vazio. Tudo que entra lá, fica. Versículos que eu decorei com 5 anos de idade, eu lembro até hoje. E hoje eu tenho dificuldade de decorar versículo. É impressionante. O texto de Deuteronômio 6, tanto o versículo 6 quanto o versículo 7, eles me amassam. Porque eles me mostram que isso tem que ser algo diário. Não é uma opção. Só que para ser diário, nós pais precisamos fazer da palavra da verdade algo diário na nossa vida. Não dá para ser hipócrita e só falar da Bíblia para o seu filho diariamente, mas você não ter um tempo diário e a sós com Deus, com a palavra de Deus. Mas meu filho não está vendo, mas Deus está. Uma vez com a Escritura em mente,
nós vamos aproveitar as oportunidades, momentos específicos do dia para interagir. Alguma coisa que você leu de manhã, isso vai pescar na sua mente, e de repente você fala para o seu filho e aproveita uma oportunidade. E Deus usa isso. Moisés fala que as palavras do próprio Deus deveriam estar no coração dos pais. E é isso que a gente vê em Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo o quê? A instrução e o conselho do Senhor. Nós vemos em toda a Escritura esse princípio. A prática desse princípio também vai passar pelo segundo ponto ali, a oração diária. Note Jeremias 10, 25. Jeremias 10, 25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Embora o contexto, a palavra povos, se refira aí aos clãs, eu creio que ela também se aplica a famílias individualmente. Se a ira de Deus recai sobre os clãs que negligenciam a oração, quanto mais sobre famílias que se recusam a invocar o nome do Senhor. É claro que não são apenas os momentos de refeição que a gente tem que fazer isso, porque geralmente é assim que crente ora, né? Nem ora mais no café, porque no café um sai antes e a gente nem senta mais para tomar café. Agora, mal é mal na hora do almoço ou na hora do jantar que toda a família está reunida. E, infelizmente, Satanás está fazendo com que a nossa agenda fique corrida e a gente não tenha mais esses momentos. Já reparou isso? Mas é numa dessas refeições que a gente reúne todo mundo. E quando isso acontece, note o Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, olha aí, à roda da tua mesa. Olha que interessante. Se isso acontece, é por uma provisão diária de um Deus gracioso. Então nós temos que começar esse momento como? Agradecendo. É por isso que a gente leva em consideração aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça. Nada é recusável. Aliás, só um parênteses. Quando seu filho fala, mãe, não gosto, prova. Lembre-se de como a sua mãe te tratava quando você era mais... A gente tem uma tendência a mudar. E eu falo isso como um pai que luta com isso, tá? Eu não sou exemplo nisso, não. Na gíria hoje dos jovens, né, é o pai Nutella versus o pai raiz, né? Hoje em dia, os pais fazem o que? O filhinho não quer comer? Tá bom, então eu vou fazer um nuggets para você. Não tem isso. Isso aqui é a comida que você vai comer. Ainda bem que não está transmitindo ao vivo, porque às vezes a gente tem umas disputas. Meu pai era um pouquinho mais durão. Ele falou, não tem problema. Você não vai comer isso aí? Eu vou guardar isso no micro-ondas à noite. Você vai comer isso aí. Não tem problema. A gente não vai jogar comida fora, porque tudo que Deus nos deu é bom. Você precisa aprender a ser grato. É óbvio que tem comida que você não pode comer, é outra coisa. Quando vocês forem me convidar, por exemplo, eu sou alérgico a frutos do mar, tá? Então, eu sou grato a Deus pelas vacas. Mas frutos do mar pode esquecer. Mas nós temos que ser diligentes em apontar os nossos filhos a todo momento para as Escrituras. E é isso que Paulo fala. Tudo que Deus criou é bom. Recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas não só alimento. Para que também Deus abençoe e frutifique os momentos de palavra, de alimento espiritual que nós damos para os nossos filhos. Como Moisés e Jesus disseram em Deuteronômio 8:3 e Jesus dizendo em Mateus 4:4. As orações, elas não devem ser apenas sobre essas duas coisas também. Obviamente, nós pecamos. Automaticamente nós devemos fazer orações de confissão. Aliás, nós fazemos pouco isso. Isso é uma coisa que nós deveríamos fazer mais. Queridos, nós já fomos perdoados em Cristo para aqueles que nasceram de novo. Portanto, nós devemos confessar o nosso pecado. Confesse o pecado, inclusive, na frente dos seus filhos.
Ore orações assim, para que eles vejam em você um modelo. Nós também somos abençoados. Nós temos que fazer, essa a gente não faz, oração de ação de graça. A gente não ora agradecendo, já reparou? A gente nem canta mais, conta as bênçãos, diz e quantas são. A gente não canta mais. A gente não faz isso. Nós também temos necessidades diversas. Nós temos que fazer orações de súplica. E nós também temos pessoas, ou nós mesmos muitas vezes estamos em situação onde nós carecemos de oração, nós temos que fazer intercessões uns pelos outros. Eu creio que isso deve fazer parte de uma dieta diária de uma família. E, de novo, gente, eu não sou exemplo disso. Eu tenho que ser relembrado disso. Eu muitas vezes ponho alarmes para eu me lembrar de que eu tenho que orar por tal pessoa ou tal pessoa. Post-its que eu colo, minha esposa adora isso porque decora bem a casa que ela construiu, né? Mas os post-its que eu ponho em determinados lugares da casa para eu relembrar de orar sobre certas coisas. Sim, nós vivemos na era da tecnologia onde tudo é rápido e fácil, e por conta disso a gente parou de escrever à mão, parou de pesquisar no papel, e aí a nossa mente fica muito mais preguiçosa para reter informação. É só ver a dificuldade que os jovens de hoje têm justamente de reter informação. Antigamente a gente pesquisava, eu estava comentando com o Herbert ontem, né? A gente chegou ali na biblioteca e eu vi 2 volumes ali de pesquisa no grego. Qual que é o nome do livro? É um que você olha o verbete e o outro você vê o significado, esqueci o nome. Isso, não é um léxico, mas é algo parecido com isso. Mas é dessa grossura assim, ó. Porque antigamente não tinha isso no computador, na época que eu estava no seminário. Então, para pesquisar uma palavra, o que eu tinha que fazer? Eu ia num livro, achava a palavra, aí eu tinha que ir para outro livro e aí ler lá. Isso fazia com que o meu cérebro guardasse muito mais. O que eu faço hoje? Eu digito no Google, palavra tal, significado grego. Pá, eu olhei isso, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, colo, eu nem olho mais para isso. Não entrou na minha cabeça. E é assim que a gente faz com tudo. Eu creio que isso tem que fazer parte de uma dieta diária. E o contrário disso, quando nós não fazemos isso, é extremamente pesado, como Thomas Brooks falou. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Além de instrução na palavra de Deus e oração diária, eu creio que a música também tem o seu papel dentro da casa. Como lemos, por exemplo, no Salmo 118:15, Salmo 118:15, que diz assim: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Gente, isso aqui é uma referência explícita a canto. O pai de Matthew Henry, ele acreditava que esse texto oferecia base bíblica para se cantar salmos em família. Pode haver divergências. Seja como for, nós devemos louvá-lo de modo digno. E em voz alta, é isso que diz, segundo Crônicas 20:19. Com graça no coração, é isso que diz Colossenses 3:16, de modo a tornar o louvor a Deus algo extremamente glorioso. Eu creio que ao cantarmos a palavra de Deus e não os lixos que são produzidos aí no meio gospel que a gente tem hoje, a gente vai estar não apenas exaltando o nome do Senhor, mas também instruindo os nossos filhos com boa teologia, porque a música tem um poder criado por Deus de retenção. Por que você acha que o livro dos Salmos tem uma série de mecanismos com o alfabeto hebraico? É que com música e esses mecanismos, esses salmos ficavam guardados na mente das crianças, inclusive. E é assim que eles aprendiam as escrituras, memorizando por conta da música. Ela tem esse poder. E eu quero mostrar para vocês esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Eu peço que você preste muita atenção para você perceber
como isso não é algo impossível. Eu vou mostrar para vocês crianças absolutamente normais, ok? De que adiantaria todos que passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente? Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez não faz, mas não, na verdade, ver mais não faz sentido. Essa é minha sobrinha Débora. Ela tem 5 anos. Ela leu a Bíblia toda em um semestre. Ela é normal, ela é uma criança que brinca, que desobedece. Isso foi incentivo dos seus pais ao alfabetizar, usar a escritura para isso, e não outro livro de história. Ela devorou a Bíblia, ela criou gosto por isso. E isso está dentro da cabeça dela. Ela já leu Crônicas de Nárnia inteira. Fiquei sabendo, recentemente. E ela gosta. Isso está entrando, boa teologia está entrando. Ah, mas não vai entender e tal. Taraná. Vamos fazer um exercício aqui. Como é que é o nome desse livro aqui? Hã? Fala alto. Ok. Qual outro nome que a gente pode dar para esse livro? Outro nome. Fala bem alto isso aí. Ok. Se você abrir em Gênesis 1, o que criou o universo? Como o universo foi formado? Pela palavra de Deus. Como que o primeiro evangelho aconteceu na vida de Adão e Eva? Pela palavra de Deus. Como é que Abraão recebeu as suas promessas? Foi pela palavra de Deus. Como é que Moisés foi comissionado? Como é que os ossos secos voltaram à vida em Ezequiel 37? Foi Como é que Lázaro foi ressuscitado do túmulo? Você acredita que esse livro tem poder ou não? Eu creio que muitas vezes a gente só enxerga esse livro como uma coleção de livros, como uma biblioteca, e não como o poder de Deus para dar vida. A gente precisa mudar esse conceito dentro da nossa cabeça, queridos. Deixa eu dar outro exemplo. Essa aqui é minha outra sobrinha, meu irmão mais velho. Também uma criança normal, tá, gente? Pai do céu. Em nome de Jesus. Amém. É óbvio que isso tem 2 anos de idade, ela mal sabia pronunciar as palavras, mas o que ela já está compreendendo? Que eu estou agradecendo a Deus por aquilo que eu, no meio da oração, já comecei a comer. Está incutindo na cabeça da criança. A ter um respeito pelo Senhor, ao mesmo tempo em que eu agradeço ao Senhor pelo alimento. E já está entrando. Outra. Você viu que a gente trabalhou com a leitura, agora a oração, e agora vem música. Eu não consegui fazer a gravação que eu queria, como reformado que sou, mas vamos lá, vai com essa música mesmo, tá? É uma música boa, eu só queria uma música mais antiga, mas tudo bem, eu queria um hino, né, para você. Vamos lá. Só. Pai.
xoài, Essa música fala: ó Senhor, rocha minha e redentor meu. E essa última frase falava: meu refúgio na noite escura. É uma música muito bonita, é um hino moderno que foi composto há pouco tempo nos Estados Unidos. Chama O Lord, My Rock and My Redeemer. Meu desejo é que a minha filha entenda logo o que ela está cantando. Esse é a minha maior oração. Quando minha filha começa a cantar, e era isso que eu queria pegar para vocês, quando ela começa assim, Holy, 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 e ela começa a embromar as palavras, Garoma, mas ela canta Santo, Santo, Santo. E ela pede, ela entra no carro e fala, Holy, Holy, Holy. Ela já pede. O que é isso? Isso está entrando na cabeça dela. Quando eu simplesmente coloquei algumas vezes no carro essa música para tocar. Estou falando que minha filha não gosta de Baby Shark? Não, ela gosta, infelizmente. Não tem nenhuma criança que não goste. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que fazer a nossa parte. E incutindo essas coisas, as crianças pegam isso. Ok. Isso era para quebrar um pouquinho o gelo, ter certeza que está todo mundo acordado, porque ainda faltam mais alguns pontos. Mas esses vão ser breves, eu prometo. Eu quero falar um pouquinho da prática do culto doméstico com vocês. Na minha casa, quando eu era pequeno, nós fazíamos o culto doméstico uma vez por semana. Eu confesso que amo meu pai de paixão, tá? Mas meu pai demorava um pouquinho. Mas a coisa ficou no meu coração. Eu talvez quando era pequeno, eu achava aquela 1 hora um negócio meio estafante. Hoje eu posso falar para vocês, não demore 1 hora, seja mais rápido. E seja mais objetivo, mais sucinto. Às vezes meu pai lia o que para uma criança de 5 anos, que ainda não pegou o gosto pela coisa, sendo que ela está sentada, parada, e ela mesma não consegue ler, como era no meu caso, eu ainda não conseguia ler, ficar ouvindo um capítulo inteiro sendo lido, que eu não conseguia entender muito bem, a gente tem que ser sábio. Então não vai pegar, por exemplo, Corrigido e Fiel para ler para o seu filho de 4 anos. Pega aí, por exemplo, a NVT, que já favorece muito e ainda assim procura ser bem fiel ao texto. Tá? O princípio ficou no meu coração, e isso talvez seja o mais importante. Então eu creio que a minha primeira sugestão seja breve, seja sucinto. O próprio Richard Cecil, ele falou isso que está na sua tela, que o culto doméstico seja curto, agradável, simples, terno e celestial. O culto doméstico, quando ele é muito longo, ele deixa as crianças inquietas. E com isso a gente pode provocar os nossos filhos à ira, quando a gente exige que eles fiquem quietos. Tá? Então nós temos que ser sábios para lidar com essa dinâmica em casa. Segunda coisa, seja persistente. Não ceda às desculpas para evitar o culto doméstico. Mesmo quando você estiver cansado depois de um dia de trabalho, quando você estiver exausto, ore pedindo forças. Lembre do próprio Senhor Jesus, gente. Quer alguém mais cansado? O tanto que Jesus apanhou, ainda levou aquele peso nas costas por quase 1 quilômetro. Para fazer o quê? Para morrer por você e por mim. À medida, creio eu, que você quando estiver cansado, negasse a si mesmo, você vai perceber que Deus vai te fortalecer. Você vai ver que a exaustão ela vai ser superada, ela não vai embora, mas você vai perseverar por meio da exaustão. Terceira coisa, seja humilde. Se você perdeu a paciência talvez com o seu filho, sua filha, meia hora antes de você sentar para ter aquele tempo, não fale assim, vai ser hipocrisia se eu liderar um culto doméstico agora, então a gente não vai ter culto hoje à noite. Você vai fazer exatamente o que seu filho quer. Porque ele quer assistir TV, porque ele quer ir brincar. Você não precisa fugir de Deus nessas horas. Mesma coisa que eu já ouvi de alguns pastores que tinham um bom coração, mas uma falta de entendimento sobre a ceia do Senhor. Você está em pecado, não toma ceia. Não, querido, confesse o seu pecado e toma a ceia.
Paulo não falou para você não tomar, mas é para participar. E aí, gente, eu creio que nós devemos lembrar, por exemplo, do publicano arrependido nessas horas. Comece o culto pedindo perdão a todos que testemunharam a sua falta de paciência e ore a Deus, confessando o seu pecado. Eu creio que isso vai ser didático para os seus filhos e os seus filhos vão te respeitar por isso, porque eles não vão ver um pai impecável, eles vão ver um pai que se dobra diante de um Deus santo. Lembra do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Ele não era desqualificado por ele ser um pecador. Mas ele tinha que primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, antes que ele pudesse oferecer sacrifícios para o resto do povo. E é isso que nós temos que fazer. Terceira coisa, quero dar alguns incentivos para o culto doméstico. E eu quero começar esse ponto lendo o Salmo 78, dos versículos 5 a 7. Salmo 78, dos versículos 5 a 7. Diz assim: Ele decretou os estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, ou seja, os louvores do Senhor, as suas maravilhosas obras, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Com isso, gente, eu entendo que o culto doméstico, ele ajuda na criação dos seus filhos. Por esse prisma é nítido que o culto doméstico, ele ajuda a promover uma harmonia no seu lar, principalmente quando você passa por momentos difíceis. Quando você promove o ensino das Escrituras naturalmente, com um conhecimento maior de Deus, a devoção e a piedade vão crescer no coração dessas crianças. A sabedoria é algo que também vai ser cultivada, dando uma abertura importante para que haja um diálogo entre você e os seus filhos sobre questões onde o mundo nos ataca. Por que esse negócio, pai, de ideologia de gênero está tão errado? Aí você vai ter subsídios para conversar com os seus filhos a respeito de como Deus criou. E Deus criou a imagem do próprio Deus, conforme a semelhança do próprio Deus. E se o homem está querendo justamente deturpar essa imagem. E isso é abominável aos olhos do Senhor. No entanto, os pecados dessas pessoas as fazem tão pecadoras diante do Senhor e merecedoras do inferno quanto os meus pecados. E meu filho, a sua desobediência, a sua mentira, assim como a falta de paciência do papai, também precisam do perdão de Deus. E o que essas pessoas precisam é de amor, assim como nós precisamos de amor. Você percebe? Isso molda o nosso prisma na hora de conversar com as crianças. Vai haver mais diálogo. E isso vai fazer diferença na hora que essas crianças entram na adolescência e na juventude. Eu conheço adolescentes assim, que são sábios diante do Senhor. Eles não deixam de ser adolescentes, eles não deixam de bater a cabeça, de fazer as suas burradas. Mas é interessante como você percebe sabedoria na vida desses adolescentes. Eu sei que é difícil você achar adolescente sábio, mas existe, creia, eles existem. Na própria Bíblia eles existem. Amanhã eu quero conversar com você sobre alguns deles, que estão lá descritos no livro de Daniel. Eles fediam a leite quando eles chegaram na Babilônia, gente. Eles eram moleques, não tinham pelo debaixo do braço ainda. No entanto, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios que o resto da turma deles. E por isso o rei falou, eu quero que vocês venham trabalhar para mim. Gente, adolescente, eles eram sábios diante do Senhor. Outra coisa que nós precisamos ter em mente, que eu creio que é um incentivo para nós termos esse culto doméstico, é entender aquilo que Tiago 4,14 fala. A nossa vida é curta. O que diz?
vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Ensinar valores eternos aqui, nessa vida, enquanto os nossos filhos estão em casa, tem que ser algo que nos dá prazer, queridos. Quando a gente olha para a eternidade deles, você fala, o meu investimento está valendo a pena. Também, eu incentivo você a fugir da vergonha. Eu coloquei o texto errado aí, né? Desculpa. Tiago 4,14 é em cima, tá? Se nós deixarmos os nossos filhos entregues a si mesmos, as Escrituras nos dizem que eles nos envergonharão. O pensamento de ter crianças passando a eternidade no inferno tem que ser esmagador para qualquer pai temente a Deus. Se isso não mexe com o seu coração, querido, ore a Deus e repense a sua salvação. Porque isso tem que ser algo que não deixa você dormir. Eu gosto de lembrar do exemplo da mãe de Spurgeon, quando ele orava por ele em prantos. Ela dizia o seguinte: Senhor, Tu sabes que se estas orações não forem respondidas com a conversão do Charles, elas serão testemunhas contra ele no dia do juízo. Você, mãe, teria coragem de orar assim? É. E aí Spurgeon escreveu: a ideia é que as orações de minha mãe serviram como testemunha contra mim no dia do juízo e infligia terror sobre o meu coração. Olha que legal. Por quê? Tanto a mãe quanto o próprio Spurgeon sabia aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 19. Onde os santos vão estar juntos, cantando a Deus o seguinte, preste atenção. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Agora preste atenção. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes. Desculpa, os seus juízos. O que vai acontecer na eternidade com aquele ente querido que não se rendeu, que não se dobrou ao Senhor? Você vai louvar a Deus porque Deus foi justo. Aquele parente que não se rendeu ao Senhor, você vai louvar a Deus porque Deus foi justo. Não vai haver lamento. Mas Deus está dando o tempo, enquanto nós somos pais aqui, para nós investirmos e pregarmos o Evangelho para os nossos filhos. De maneira fervorosa, como a mãe de Charles Spurgeon fazia. Para que o dia que ele se encontrar com o Senhor, ele seja indesculpável. Outra coisa que deve ser um incentivo para o nosso culto doméstico é a boa consciência. A gente tem um dever a cumprir diante de Deus, que é cuidar daqueles que Deus nos deu. Eles não são nossos. A gente simplesmente está administrando esses pequenos até eles crescerem e caminharem por eles. Quando a gente faz isso pelos parâmetros do Senhor, a gente pode descansar. É por isso que J.C. Ryle falou o seguinte, presta atenção. Pais, eu lhes ordeno que façam todo o esforço para treinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Ordeno isso não apenas por causa das almas dos seus filhos. Ordeno-lhes isso por causa do seu próprio conforto e paz no futuro. Na verdade, sua própria felicidade depende grandemente disso. Os filhos têm causado as lágrimas mais tristes que um homem pode derramar. E ele estava falando isso no início do século XIX. Se você gosta de ler inglês, leia esse livro de J.C. Ryle, que é o The Duties of Parents, o dever dos pais. Tudo isso para chegar ao dia onde a gente possa dizer, filho ou filhos, nós lhe ensinamos as Escrituras, lutamos pela sua alma,
você não viu piedade em nós ausente de pecado. Você vê pais pecaminosos. Mas o que você vê em nós é uma fé que não é fingida. A sua consciência vai ser testemunha do que Cristo foi o centro do nosso lar. Não sem dificuldades. Nós tivemos os momentos onde nós erramos. Mas nós cantamos, nós oramos, nós conversamos. E se você se desviar dessa luz e desses privilégios e insistir em seguir o seu próprio caminho, nós só podemos orar para que tudo isso não se levante contra você no dia do juízo. E para que você se recupere. E recupere a sensatez antes que seja tarde demais. É assim que Matthew Henry orava. Eu lembro até hoje do dia que meu pai falou para mim, num dos momentos onde eu fiz meu pai e minha mãe chorarem bastante. E eu já tinha meus de 17 para 18 anos. E meu pai falou exatamente isso. Nós te ensinamos. Nós não criamos você diferente dos seus outros irmãos. Eu não estou aqui comparando você com seus irmãos. Mas nós demos a mesma educação. São escolhas que você está fazendo e eu quero que você saiba. E você é responsável diante de Deus do que você está fazendo. E eu estou orando a Deus, entregando você agora você vai lidar direto com Deus. E você vai desejar que esse dia não tivesse chegado, porque lidar com Deus é muito pior do que lidar comigo e com a sua mãe. E eu testemunhei disso. Felizes os pais que podem dizer aos seus filhos o mesmo que Robert Bolton disse no seu leito de morte. Ele disse o seguinte: eu de fato creio que nenhum de vocês ousará me encontrar no tribunal de Cristo na condição de uma pessoa não regenerada. Quarto, apontemos para Cristo. E aqui, gente, eu já me peguei contando história para criança, fazendo justamente aquilo que eu vou criticar agora, tá? Mas o que acontece? Você que é professor de escola dominical, você que é pastor também, tá? Você que é seminarista ainda, que está aprendendo, aprenda cedo a não fazer as besteiras que nós já fizemos. O que eu estou querendo dizer? Sem perceber, muitas vezes ao contar a história para a criança, a gente exalta mais o personagem do que o Deus do personagem. A gente fala mais de Davi, de José, de Daniel do que a gente fala de Cristo. Por quê? Quando eu contava história para criança, o meu coração era bom, gente, não era ruim, mas era o sincero mais errado, né? Eu queria aplicar, e talvez você se identifique comigo. Não, a gente tem que orar como Daniel fez. Ou a gente tem que obedecer como José obedeceu. Ou a gente não pode brigar com o amiguinho, tá vendo? Tá errado. Ou você tem que amar o próximo, isso aí que você está fazendo não é amar o próximo. Gente, isso aí é só falar da conduta da criança. Isso não é falar daquilo que Deus fez pela criança. Sem perceber, nós somos absurdamente moralistas se nós fazemos isso. Porque isso não difere muito de um livro de história infantil que tem uma moralzinha no final. A gente tem que olhar aquilo que está por trás de Daniel. A gente tem que olhar para o Deus de Daniel. A gente tem que olhar para o Deus de Davi. A gente tem que olhar para o Deus de José. A gente tem que olhar para outras histórias e não ficar só nas mesmas histórias. Nós temos que ensinar também, que é o segundo ponto que eu coloquei aí, sobre os tipos de Cristo existentes no Novo e no Antigo Testamento. De novo, eu já vi pregações, e eu sei que a pessoa não tinha má intenção, ela tinha falta de instrução, é para isso que existe a faculdade. Para você estudar boa teologia e não incorrer nesse tipo de erro que eu vou falar agora. Você tem que ser como Daniel, corajoso como ele, ou como Davi. Eu já vi pastor falando assim, você tem que ser como Davi,
Que em nome do Senhor destrói o gigante. Está errado. Quem nós somos nessa história? O povo acuado. Que sem Cristo, que vence o pecado, nós vamos continuar sem salvação. Davi ali é a figura de Cristo, não nós. Olha como é que a falta de teologia bíblica faz a gente entender as coisas errado. Qual que é o contraste dessa história? Já que a gente está nessa história de 1 Samuel 17. Qual que é o grande contraste dessa história? Falem para mim. Entre quem? Eu vou dar uma dica. Entre Davi e... Hã? Fala alto, gente. Opa, fala mais alto essa pessoa que falou agora. Entre Davi e Saul. A história diz respeito a um rei que serve, que é Davi, e um rei que não serve. Golias é um coadjuvantezinho. O problema é que a gente olha muito mais para os títulos que a sociedade bíblica colocou nas nossas Bíblias, que não são Bíblia, e a gente cai de gaiato. É um rei que serve e outro que não serve. É Cristo que luta por nós. É Ele que vence. A glória é dele, não nossa. Porque se a gente se identificar como Davi, a gente que vai receber a glória quando nós vencermos o gigante. Isso está errado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É o nosso Salvador que vence os gigantes por nós. É Deus que tem que ganhar a glória. E se a gente não fizer isso, a gente vai disputar a glória de Deus. E a gente não vai apontar para Cristo. E aí, queridos, a gente perde uma boa oportunidade de pregar Cristo em toda a Escritura. Pior, nossos filhos vão ficar confusos. Corre o risco deles crescerem legalistas. Vai haver confusão no que diz respeito à adoração a Deus dentro do nosso lar. E isso pode trazer consequências sérias no entendimento do Evangelho para os nossos filhos. Apesar de ser um ponto curto, esse é um ponto extremamente importante disso. 5. Algumas consequências negativas da falta de instrução no lar. E eu quero me valer de um exemplo que a gente vê nas Escrituras. Talvez eu vou gastar um pouquinho de tempo, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você tivesse isso em mãos, depois que você tirar seu screenshot aí da tela. Porque eu quero usar um exemplo atípico. Geralmente quando a gente pensa em consequência negativa de falta de instrução bíblica dentro do lar, qual que é o primeiro caso do Antigo Testamento que vem à nossa mente? Os filhos de Eli, né? Hofni e Finéias, lá em 1 Samuel 2-4. Mas dessa vez eu quero falar de Arão e dos filhos dele. É porque a gente geralmente não estuda muito Levítico, né? Números. Mas está lá em Levítico 9 e Levítico 10. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero ver alguns versículos com vocês aí, tá? Levítico capítulo 9. Gênesis, Êxodo, Levítico. O que a gente vê no capítulo 9? Eu não vou pregar expositivamente esses dois capítulos, fique tranquilo, tá? Mas o capítulo está falando do quê? Dessa transição de Moisés para Arão. Então havia chegado o momento então de Arão assumir o papel de sumo sacerdote do povo e os filhos dele iriam auxiliá-lo nessa tarefa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vamos lá. Eu gosto de fazer isso, mas isso aumenta o tempo. Você tem tempo para gravar tudo isso aí, né? Tem memória aí no cartão. Então vamos lá. Esse capítulo ele começa com um aspecto para mim que chama muito a minha atenção. Que é a primeira ordem de Moisés a Arão. Olha só, versículo 2. E disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Ironicamente, o primeiro sacrifício que Arão deveria oferecer em favor do povo era um bezerro. É interessante pensar que Arão foi justamente a pessoa que conduziu a adoração de um bezerro de ouro em Êxodo 32. Você está vendo como é que a Bíblia ela tem esses símbolos que são vívidos, mas muitas vezes a gente perde de vista isso.
Essa primeira parte do versículo relembra você e eu de um aspecto que a gente não pode esquecer jamais: a graça e a misericórdia de Deus para com os nossos erros. Como meu tio Carlos Oswaldo costumava falar, Deus não se cansa dos nossos recomeços, e isso é graça. Se Arão estava ali ministrando ao Senhor em favor do povo, isso se devia única e exclusivamente à misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Arão conduziu o povo à idolatria, quando Deus e Moisés esperavam que ele conduzisse o povo para a santidade, no pé do monte. E essa havia sido a última vez que Arão havia feito algo representando o povo. E a gente vê aqui nesse texto que além de Arão ainda estar vivo, apesar do que ele fez, ele está tendo o privilégio de conduzir o povo. Isso é um representante do próprio Deus para o povo. Isso é a realidade da minha vida, é por isso que eu estou aqui, compartilhando da palavra de Deus com vocês. E isso só tem um motivo, é a graça. É só pela graça, nunca foi e nem vai ser nem de perto por conta dos meus méritos ou dos seus méritos. Sempre foi e sempre vai ser pela graça. E eu creio que cada um de nós pode aplicar isso na sua própria vida. Tá bom, fecha parênteses. Volta para o versículo 22 e 24. Eu quero ler com vocês. Olha o capítulo 9, versículo 22 a 24. Eles nos revelam um final glorioso aí do capítulo de transição entre Moisés e Arão. Olha só. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Arão e Moisés, eles abençoam o povo depois que todo o ritual havia sido observado meticulosamente. E aí no final do versículo 23, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aí chega o capítulo 10, que nos mostra a transição de uma completa obediência para uma desobediência. Creio eu, por falta de instrução do próprio Arão, que colheu algo extremamente pesado. Olha só, versículos 1 a 3 do capítulo 10. O texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano ou estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Eles desobedeceram trazendo fogo profano perante o Senhor. Fogo impróprio, que no hebraico aí pode significar estranho, adulterado, vindo de fora, enfim. É uma indicação clara de que eles não obedeceram à orientação a respeito de onde o fogo deveria ser extraído para o incensário. Ao invés de tirar as brasas do altar de bronze, eles colocaram fogo próprio ali. Tarefa essa que era imprópria para eles. Essa tarefa era de exclusividade do pai deles, do sumo sacerdote. Momento impróprio também para o incenso, porque era somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote podia fazer o que eles fizeram. Com influência imprópria, se você olhar os versículos 9 e 10, parece nos dar a impressão de que Nadab e Abiú estariam sob influência de álcool. Como não podia ser diferente, quando existe morte, a tristeza é evidente. Mas embora o texto esteja tratando da morte de dois sacerdotes, a gente não pode perder de vista que aqui o motivo maior seja a transição desse júbilo para a tristeza. Por que que isso acontece? Por causa de pecado.
A gente nunca pode perder de vista que as nossas atitudes são capazes de entristecer o Espírito Santo que habita em nós. É isso que diz em Efésios 4:30. A reação de Arão foi de completo silêncio. Não deve ter sido nada fácil a situação dele como sumo sacerdote, que era separado por Deus. Gente, ele não tinha permissão de tocar em cadáver. E agora? Ele não tinha permissão de manifestar por meio de, sei lá, de rasgar suas vestes, ou mesmo de arrancar os cabelos, como sinal de luto. Isso está no versículo 6, se você olhar. Ele não podia sair nem da tenda da congregação para acompanhar o funeral dos filhos, porque ele estava no meio do sacrifício do Senhor, versículo 7. Me parece aqui que Deus claramente quer que o foco de Arão, como sumo sacerdote, permaneça no Senhor e no sacrifício, apesar do que aconteceu. E não deve ter sido fácil. A oferta não tinha sido concluída ainda. Algo que a gente vê a partir do versículo 12. Percebe como é que a seriedade do culto e da adoração, aos olhos de Deus, é algo que nós não podemos ignorar? Não estou falando que se você fizer alguma coisa errada, se você cantar uma música que talvez tenha um erro teológico, alguma coisa assim, Deus vai te fulminar ou fulminar seus filhos, se eles começarem a cantar determinadas coisas. Mas nós precisamos ser zelosos, querido. Nós precisamos observar aquilo que está sendo colocado na mente dos nossos filhos. Nós precisamos observar as nossas palavras. Nós precisamos ter cuidado da nossa teologia, para não passar princípios errados para os nossos filhos. Eu acredito que quanto mais levarmos a sério a adoração, esse culto ao Senhor, dentro dos nossos lares, maior chance de vermos os filhos rendidos ao Senhor. E eu quero concluir, caso alguns ainda estejam questionando a validade do impacto que o culto e a adoração no lar causam, eu quero compartilhar a história desse homem aí, John Paton, que deixou o seu lar para estudar, e aí depois disso ele ia se tornar um missionário entre canibais. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou ler um relato do que foi escrito a respeito dele. Presta atenção. Meu querido pai caminhou comigo nos primeiros 10 quilômetros do caminho, na hora de despedir dele. Seus conselhos, lágrimas e conversas celestiais sobre aquela jornada de despedida ainda estão frescos em meu coração como se fosse ontem. E hoje, lágrimas escorrem livremente em minhas bochechas, como naquele dia, sempre que a memória me leva sorrateiramente para aquela cena. Nos últimos 800 metros desse caminho, ou mais, andamos juntos num silêncio quase que contínuo. Meu pai, como de costume, carregava seu chapéu nas mãos. Seus lábios continuaram se movendo numa oração silenciosa a meu favor, e as suas lágrimas rolaram rapidamente quando os nossos olhos se encontraram em olhares para os quais todas as palavras seriam vãs. Paramos ao chegar ao local da despedida. Ele segurou minha mão com força num minuto de silêncio e depois disse de forma afetuosa e solene: Deus te abençoe, meu filho. Que o Deus de teu pai te faça prosperar e te livre de todo o mal. Incapaz de dizer mais alguma coisa, seus lábios continuaram se movendo numa oração silenciosa. Em lágrimas, nós nos abraçamos e partimos. Corri o mais rápido que pude e quando estava prestes a virar uma esquina onde ele me perderia de vista, olhei para trás e o vi ainda parado, com a cabeça descoberta, no lugar onde eu o havia deixado. Ele estava olhando fixo para mim. Acenei meu chapéu em despedida e virei a esquina num instante. Mas meu coração estava muito sobrecarregado e ferido para me conduzir adiante. E lancei-me à beira da estrada e chorei por um tempo. Desculpa. Levantando-me com cautela, subi a barragem para ver se ele ainda estava no lugar onde eu o havia deixado. Naquele mesmo instante, olhei de relance e o vi subindo a barragem, tentando me ver. Ele não me viu.
E depois de olhar ansiosamente na minha direção por algum tempo, desceu a barragem, fixou seu olhar na direção de casa e começou a voltar. Ainda estava com a cabeça descoberta e seu coração, tive certeza, continuava a se elevar em orações ao meu favor. Eu o olhava por entre lágrimas, que me ofuscavam a visão, até que sua forma se desvaneceu em meu olhar. Então afastei-me depressa e prometi a mim mesmo, várias vezes, com a ajuda de Deus, que viveria e agiria de tal modo que jamais entristecesse ou desonrasse o meu pai e a minha mãe, que Deus havia me dado. A aparência do meu pai quando nos separamos, seus conselhos, orações, lágrimas, a estrada, a barragem, a subida por ela e a sua volta e a cabeça descoberta, tem vindo nitidamente até a minha mente muitas e muitas vezes ao longo da minha vida. E está vindo agora enquanto escrevo, como se houvesse acontecido uma hora atrás. Em meus primeiros anos ausente, principalmente quando eu era exposto a muitas tentações, a imagem da sua despedida surgia diante de mim como se fosse um anjo da guarda. Isso não é farisaísmo, mas profunda gratidão, que me faz testemunhar sobre a memória daquela cena, que não só me ajudou a manter meu coração puro em relação aos pecados que eram predominantes, como também me estimulou em todos os meus estudos, de um modo que eu não poderia ficar aquém das esperanças dele. E também em todos os meus deveres cristãos, de um modo que pudesse seguir finalmente seu brilhante exemplo. Qual foi a principal motivação que levou John Paton a amar seu pai e a fé dele de tal maneira? O John Paton responde assim: jamais poderei explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento. E nenhum estranho poderia compreender, só eu. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma com lágrimas, orando para que o mundo pagão fosse convertido para servir a Jesus, e por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo, e aprendíamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava a olhar para o brilho no rosto do meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito evangelho a alguma parte do mundo pagão. John Paton, missionário nas Novas Hébridas. Eu acho que esse livro está traduzido, eu peguei a referência aqui em inglês. Vendo a diligência e amor a Deus de um pai assim, não me surpreende o fato de John Paton ter ido trabalhar entre uma tribo ou tribos canibais. A sua esposa e os seus filhos morreriam no campo missionário um tempo depois, onde ele enterraria na areia e dormiria sobre o túmulo deles, para proteger os seus corpos dos canibais. Que lembremos de tudo isso, ao ensinar aos outros sobre o valor de expor as Escrituras e o Evangelho, que é o poder de Deus, para outros pais e para os nossos filhos. Vamos orar? Querido Deus,